ou de Chavando, mais uma vez trazendo informações sobre a planta. Boa tarde, ou de Chavando, trazendo informações sobre a planta. Desta vez a pergunta foi: o que são edibles? O que é cannabis com alimento? O que come? Cannabis é comestível? É full spectrum? Então vamos lá trabalhar esse assunto. Vamos falar um pouco sobre isso. Edibles. Edibles é uma expressão que vem do inglês. O que significa edible? Que os alimentos contêm princípios do cannabis. Os alimentos contêm fitocannabinoides, os alimentos podem conter terpenos, os alimentos podem conter substâncias flavonoides, por exemplo, que são substâncias canábicas. Eu fui comprar um chocolate e aí o chocolate estava escrito hemp protein. Eu perguntei para a pessoa que estava vendendo, ela não sabia me informar. Então vamos lá. A informação é o quê? Você está comprando um produto que tem hemp protein. Traduzindo, você está com a proteína do cannabis. Você pega a semente da planta e você rala a semente da planta, você produz uma farinha rica em proteína. Essa farinha é composta no chocolate. Então você está comprando um chocolate que contém hemp protein, que são proteínas que vêm da semente do cannabis. Eles têm efeitos? Eles têm canabinoides? Não, ele tem proteína de cannabis. Ela é legal? Ela é legal, por quê? Porque não tem agrotóxico, cannabis não é tratado desse jeito, né? Porque é uma planta que não é produzida em massa, em quantidade. O que são os edibles? Que eles vão conter os fitocannabinoides. Então, edibles que contêm fitocannabinoides, eles podem ser full spectrum, eles podem ser broad spectrum, né? O que significa isso? Que o full spectrum sempre vai conter tudo que tem na planta. Então, ele contém o THC? Contém. Agora, o broad spectrum, na maioria das vezes, quando se retira um canabinoide de alguma formulação, de alguma forma farmacêutica da planta, vai ser o THC, a gente calcula. Então, por exemplo, existe os edibles, que são alimentos comestíveis, que tem fitocannabinoides, que tem broad spectrum, não contém THC, tem. O que nós temos que observar? Quando a gente se alimenta, é diferente, é uma via de absorção diferente da pulmonar, por exemplo, que a gente está acostumada com planta. A gente está acostumada com flor, cannabis geralmente a pessoa vê como uma planta que você fuma, conhecida por isso mundialmente. Então o que acontece? Não é a forma inalada, você não está inalando, vaporizando ou queimando, você está ingerindo via oral. Quando você ingere via oral, que vai ser? Que ele vai fazer o quê? Ele vai passar pelo seu trato gastrointestinal até chegar no seu fígado e ter um efeito, isso demora. Então edibles são substâncias que têm que prestar atenção em quê? Primeiro, se é full spectrum, broad spectrum, quanto tem de THC? Pois esse princípio ativo, esse fitocannabinoide, é responsável pelo efeito psicotrópico. Tem quantidade? Tem, a gente sempre vai comentar que existe quantidade de fitocannabinoide que age no sistema nervoso central, THC, que pode provocar via oral overdose. Então as pessoas têm que entender o que estão consumindo. O que é uma dose alta de THC? A gente tem que entender, você vai consumir THC, demora 2 horas para fazer o efeito. Geralmente jovens, eles vão comer balas que tem 30 miligramas de THC, 30 miligramas de THC. Dentro do estudo medicinal que a gente tem, que é um estudo que tem que se basear, porque é isso que vai ser entender o que está acontecendo dentro do organismo, a gente entende que 30 miligramas é uma dose para cima disso altíssima de THC. Começa a ser uma dose alta. As prescrições, elas são muito observadas a partir de 30 miligramas de THC. Então a gente tem que sempre observar que quando o edible contém THC, quantas miligramas tem de THC? A gente nunca vai consumir mais que metade do nosso peso. Porque o que foi dito por mim e o que o estudo fala, que 1 miligrama por quilo é uma dose alta de THC. Então, vamos um exemplo, eu peso 75 quilos. Se eu vier a comer um edible que contém e comer 75 miligramas, eu estou consumindo uma dose alta de THC. Provavelmente, eu vou ter o quê? Eu vou ter um efeito colateral. O que é isso? O aumento de certas patologias que eu às vezes não tenho. Que é o que? A ansiedade, o pânico, o medo, alucinações, ou por exemplo, esquizofrenia. O que acontece? Então tem que entender o que está fazendo, porque pode parar no hospital, passa vergonha. Por quê? Eu comi 3 balinhas de THC aqui. Isso quando você tem, numa sociedade que é legalizada, hoje em dia, por exemplo, americano, que tem estados que são legalizados para uso recreativo, tem todas as formas farmacêuticas, tem balas, tem geleias, tem
links, né, que são edibles. Então, cuidado você. Nesse momento, o Chavando deu a informação, acho muito importante. Agradeço quem está assistindo, um abraço para todo mundo e estou esperando vocês estarem comentando. Obrigado pelos likes sempre, rapaziada. Obrigado. Chavando, mais uma vez, trazendo informações sobre a planta.